Às vezes a vida nos coloca em situações onde nossa verdadeira força só é revelada quando somos testados além dos nossos limites. Uma mulher descobriu que suportar humilhações em silêncio pode ser a estratégia mais poderosa para uma vingança que mudará vidas para sempre. Antes de embarcar nesta jornada emocional conosco, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Deixe seu like e nos conte de que cidade você está assistindo. Queremos saber até onde essa história está chegando. A chuva fina de março caía sobre Florianópolis quando Natália Oliveira acordou naquela terça-feira com um aperto no peito. Há 8 meses casada com Douglas Martins, ela havia aprendido a reconhecer os sinais que antecediam os dias mais difíceis. A mansão dos Martins, localizada no exclusivo bairro de Jurerê Internacional, despertava com a agitação típica dos preparativos para eventos importantes. Natália levantou-se silenciosamente da cama de casal, observando Douglas ainda dormindo. Aos 29 anos, ela havia crescido no interior de Santa Catarina, filha de José e Ana Oliveira, professores aposentados que viviam com simplicidade numa pequena casa em São Bento do Sul. Formada em pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, Natália conheceu Douglas durante um projeto de alfabetização de adultos em comunidades carentes, onde ele participava como voluntário. Descendo as escadas de mármore Carrara da mansão, Natália dirigiu-se à cozinha. A casa fervilhava com a movimentação dos organizadores franceses contratados especialmente para o baile de gala do centenário, o evento social mais exclusivo de Santa Catarina. Floristas europeus ajustavam arranjos de rosas brancas importadas, enquanto funcionários da empresa de eventos verificavam cada detalhe da decoração. "Bom dia, querida", disse Dona Marta Martins, entrando na cozinha com seu habitual ar de superioridade. Aos 62 anos, a matriarca da família Martins carregava décadas de tradição familiar e nunca escondeu sua desaprovação pelo casamento do filho. "Espero que não tenha esquecido que hoje temos reunião com os organizadores do baile." Natália sorriu educadamente, preparando o café brasileiro tradicional que aprendeu a fazer com a avó. "Claro, Dona Marta. Está tudo bem. Natália, precisamos conversar sobre protocolos sociais", continuou a sogra, ajustando os óculos de grife italiana. "O baile de amanhã reunirá a elite de Santa Catarina. Governadores, empresários, personalidades influentes. É importante que você entenda seu lugar." O lugar que Dona Marta se referia era sempre o mesmo: silêncio e discrição. Durante os 8 meses de casamento, Natália havia aprendido a ficar calada durante as refeições familiares, enquanto Douglas, sua sogra e cunhada Renata discutiam negócios, viagens internacionais e investimentos. Quando recebia visitas da alta sociedade, Natália era apresentada rapidamente e depois praticamente ignorada. "Mãe, você não precisa ser tão rigorosa", disse Douglas, entrando na cozinha já vestido com seu terno executivo. Natália sabe como se comportar. Douglas Martins, aos 34 anos, herdara dos pais uma pequena empresa de consultoria empresarial. Embora não fosse milionário como aparentava, a família vivia mantendo as aparências através de empréstimos e financiamentos, sempre esperando o grande contrato, que resolveria todos os problemas financeiros. "Douglas, você não entende", replicou Dona Marta, lançando um olhar significativo para Natália. "O baile é patrocinado pelo Grupo Phoenix. 50 milhões em contratos estão em jogo. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros sociais." Natália mexeu o café lentamente, observando a tensão entre mãe e filho. O que eles não sabiam era que o Grupo Phoenix era apenas uma das muitas subsidiárias de um império empresarial muito maior. Um império que ela conhecia melhor do que qualquer um naquela cozinha. Renata Martins desceu as escadas naquele momento, já impecavelmente vestida e maquiada. Aos 31 anos, a cunhada de Natália trabalhava como gerente numa boutique de luxo e considerava-se especialista em elegância e etiqueta. "Natália, querida, você precisa de ajuda com o vestido para amanhã? Posso indicar algumas lojas mais adequadas ao seu orçamento." "Obrigada, Renata, mas já providenciei um vestido",
respondeu Natália com calma, embora soubesse que a cunhada duvidava de sua capacidade de se vestir apropriadamente para um evento de tal magnitude. Ah, que bom, disse Renata com um sorriso que não chegava aos olhos. Só espero que não seja nada muito chamativo. Você sabe, discrição é fundamental nesses ambientes. Douglas beijou a testa de Natália antes de sair para o trabalho. Tenho reuniões o dia todo sobre o contrato com o Grupo Phoenix. Se conseguirmos essa parceria, nossa situação mudará completamente. Após a saída de Douglas, Dona Marta serviu-se de café e sentou-se à mesa de granito. Natália, preciso ser direta com você sobre uma questão delicada. Natália ergueu os olhos da xícara, pressentindo o que viria a seguir. O baile de amanhã é um evento muito seleto. A lista de convidados foi cuidadosamente elaborada, continuou a sogra, evitando olhar diretamente para Natália. Após conversar com Douglas, decidimos que seria melhor você não comparecer. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho da chuva nas vidraças. Natália sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão serena. Douglas concordou com isso? Perguntou Natália, sua voz baixa, mas firme. Meu filho entende que existem certas sutilezas sociais, explicou Dona Marta. Sua presença poderia ser mal interpretada. As pessoas falam, questionam. Douglas precisa dessa oportunidade de negócio. Renata, que havia permanecido em silêncio, decidiu intervir. Natália, você deve entender. São ambientes muito específicos. Priscila estará lá, ela conhece essas pessoas há anos. Tem o perfil adequado para acompanhar Douglas nessas ocasiões. A menção de Priscila Vasconcelos fez Natália apertar os lábios. A ex-namorada de Douglas havia se tornado presença constante na casa sob o pretexto de ajudar nos negócios da família. Filha de banqueiros e educada em universidades europeias, Priscila tratava Natália com condescendência velada, sempre sugerindo melhorias em sua postura, vocabulário e vestimenta. Entendo, disse Natália simplesmente levantando-se da mesa. Com licença. Natália subiu para o quarto fechando a porta atrás de si. Sentou-se na poltrona próxima à janela, observando a movimentação dos preparativos no jardim. Tendas elegantes estavam sendo montadas para o evento que aconteceria no dia seguinte na mansão dos Silveira, uma das famílias mais tradicionais de Florianópolis. O que Dona Marta, Renata e até mesmo Douglas não sabiam era que Natália guardava um segredo que poderia mudar não apenas suas vidas, mas o destino de toda Santa Catarina. Ela não era a professora simples e sem recursos que aparentava ser. Natália Oliveira era a única herdeira de Antônio Oliveira Santos, o lendário magnata da tecnologia e mineração que havia falecido 5 anos antes. Seu avô paterno havia construído um império bilionário, mas escolheu viver seus últimos anos no anonimato absoluto, longe dos holofotes e da ganância que sua fortuna atraía. Quando Antônio morreu, deixou tudo para Natália com uma única condição. Ela deveria viver de forma simples e autêntica até encontrar o amor verdadeiro, livre das correntes do dinheiro. Apenas após essa experiência, poderia assumir seu verdadeiro lugar como presidenta do conglomerado de empresas. Durante 5 anos, Natália havia honrado a vontade do avô. Formou-se e trabalhou como professora, conheceu Douglas acreditando ter encontrado um homem que a amava por quem realmente era, não pelo que possuía. Casou-se esperando construir uma família baseada em valores autênticos. Nos últimos 8 meses, entretanto, havia descoberto uma realidade cruel. A família Martins não apenas a desprezava por sua origem humilde, como estava à beira da falência, dependendo desesperadamente de contratos com empresas que, ironicamente, pertenciam a ela. O Grupo Phoenix, mencionado por Dona Marta minutos antes, era apenas a ponta do iceberg de um império que incluía mineração, tecnologia, energia renovável e desenvolvimento imobiliário. E o baile de gala do centenário não era apenas um evento social. Era uma celebração promovida por suas próprias empresas. Natália levantou-se e dirigiu-se ao closet. No fundo, escondido atrás de suas roupas simples, estava um pequeno cofre. Dentro dele, além de documentos e joias herdadas, havia um telefone especial que a conectava diretamente a Dr. Fábio Monteiro,
o advogado que cuidava de seus negócios desde a morte do avô. Por 8 meses, ela havia resistido à tentação de revelar sua verdadeira identidade. Acreditava que o amor superaria as diferenças sociais, que Douglas eventualmente defenderia seu lugar na família. Mas a humilhação daquela manhã havia sido o limite. Natália pegou o telefone e discou o número que conhecia de cor. Dr. Fábio, sou eu, Natália, disse quando o advogado atendeu. Está na hora. Quero que ative todos os protocolos para amanhã à noite. Tem certeza, Natália? Uma vez que dermos esse passo, não há volta, alertou o advogado, sua voz carregada de preocupação. Absoluta. Durante 8 meses tentei construir algo genuíno. Foi tempo suficiente para descobrir quem realmente são as pessoas ao meu redor, respondeu Natália, observando pela janela os preparativos para um evento do qual havia sido excluída. Muito bem. Vou acionar toda a equipe. O stylist parisiense chegará às 15 horas. A limusine estará pronta às 19h30. E o comunicado para a imprensa será enviado às 20 horas, informou o Dr. Fábio com eficiência profissional. E quanto ao contrato da família Martins com o Grupo Phoenix, será cancelado durante o evento, conforme sua instrução. O anúncio será feito publicamente. Natália desligou o telefone e voltou a sentar-se na poltrona. Lá embaixo, podia ouvir Dona Marta dando instruções para a cozinheira sobre o jantar especial que seria servido antes do baile, um jantar para o qual Natália também não havia sido convidada. Pela primeira vez em 8 meses, um sorriso verdadeiro se formou em seus lábios. A filha de professores humildes estava prestes a se revelar como uma das mulheres mais poderosas do Brasil. E a família, que tanto a desprezava, descobriria que haviam humilhado exatamente a pessoa de quem dependiam para sobreviver. A chuva parou de cair sobre Florianópolis e os primeiros raios de sol da tarde começaram a iluminar a cidade. Natália permaneceu na janela, observando os preparativos para uma festa que seria lembrada para sempre, mas por razões muito diferentes das que Douglas, Dona Marta e Renata imaginavam. O telefone tocou. Era Douglas. Amor, sobre o que minha mãe disse hoje de manhã, começou ele, a voz hesitante. Não se preocupe, Douglas. Entendo perfeitamente, respondeu Natália com serenidade. Cada um no seu lugar. Não é isso que sua família sempre diz? Natália, você sabe que eu te amo. É só que o amor tem limites quando se trata de negócios, completou ela. Não precisa explicar. Divirtam-se no baile. Após desligar, Natália voltou sua atenção para o movimento no jardim. Em poucas horas, uma equipe de profissionais chegaria para transformá-la na mulher que realmente era. E quando descesse daquela limusine no baile de gala do centenário, ela não seria mais a nora desprezada dos Martins. Seria Natália Oliveira Santos, presidenta do conglomerado empresarial que decidia o futuro econômico de Santa Catarina. E a primeira decisão que tomaria seria mostrar à família Martins o verdadeiro preço da humilhação. A tarde daquela quarta-feira em Florianópolis transcorreu com uma normalidade aparente na mansão dos Martins. Natália desceu para o almoço, encontrando Dona Marta e Renata envolvidas numa conversa animada sobre os vestidos que usariam no baile. Douglas havia ligado avisando que almoçaria fora, reunido com potenciais investidores. Natália, querida, sente-se conosco, disse Dona Marta com uma cordialidade forçada. Estávamos discutindo os detalhes de amanhã. Natália serviu-se de um prato simples de salada e sentou-se à mesa, observando a empolgação das duas mulheres. Era irônico como elas falavam sobre um evento cuja realização dependia inteiramente de decisões que caberiam a ela tomar. Mãe, você acha que o colar de pérolas ficaria melhor com o vestido azul marinho ou com o dourado? Perguntou Renata, segurando 2 joias contra o pescoço. Definitivamente o azul marinho. É mais discreto, mais elegante, respondeu Dona Marta. Lembre-se de que estaremos na presença de pessoas muito influentes. O governador de Santa Catarina confirmou presença, assim como os proprietários das maiores empresas do estado. E a Priscila vai usar aquele vestido valentino que comprou em Paris, comentou Renata com admiração. Ela tem tanto estilo, tanta sofisticação. Douglas tem muita sorte de ter uma amiga assim. Natália mastigava a salada em silêncio,
mas suas sobrancelhas se ergueram levemente ao ouvir o comentário. Amiga, pensou. A palavra era usada com frequência pela família para descrever Priscila, embora fosse óbvio para qualquer observador que a ex-namorada de Douglas não havia superado completamente o relacionamento. Priscila conhece todos os empresários que estarão presentes, continuou Dona Marta. Ela estudou com os filhos de várias dessas famílias na Suíça. São conexões valiosas que podem abrir portas importantes para Douglas. Natália, você não se importa que a Priscila acompanhe Douglas amanhã, importa? Perguntou Renata com falsa preocupação. Quer dizer, vocês são casados, mas é só protocolo social. Negócios, você entende. Natália terminou de mastigar antes de responder. Claro que entendo, Renata. Negócios são negócios. Que bom que você é tão compreensiva, disse Dona Marta claramente aliviada. Nem todas as mulheres teriam essa maturidade. Após o almoço, Natália retirou-se para o quarto sob o pretexto de descansar. Na verdade, tinha muito a organizar para o dia seguinte. Às 15 horas em ponto, como havia combinado com o Dr. Fábio, a campainha da mansão tocou. Do quarto, Natália ouviu a empregada atender. Vozes em francês ecoaram pelo corredor, seguidas de passos na escadaria. Minutos depois, uma discreta batida na porta do quarto anunciou a chegada da equipe que mudaria sua vida. Mademoiselle Oliveira Santos? Perguntou uma voz feminina elegante quando Natália abriu a porta. Oui, respondeu Natália em francês fluente, uma habilidade que havia adquirido durante seus estudos particulares financiados pela herança do avô, mas que mantinha oculta da família Martins. 3 mulheres entraram no quarto carregando maletas profissionais. A líder, uma francesa elegante de cerca de 40 anos, apresentou-se como Madame Dubois, especialista em transformação de imagem para a alta sociedade europeia. As outras 2 eram sua assistente de styling e uma maquiadora especializada. Dr. Fábio nos informou sobre a situação, disse Madame Dubois em português com sotaque francês. Nosso objetivo é revelar a verdadeira senhora Oliveira Santos. Durante as próximas 3 horas, Natália foi completamente transformada. Seus cabelos, sempre presos em rabos de cavalo simples, foram cortados e modelados em ondas sofisticadas que emolduravam seu rosto de forma perfeita. A maquiagem realçou seus olhos escuros e definiu sua estrutura óssea, revelando uma beleza que havia permanecido escondida atrás da simplicidade proposital. O vestido era uma obra de arte. Azul marinho com bordados em cristais Swarovski, desenhado especialmente para ela por um ateliê parisiense. O corte evidenciava sua silhueta elegante sem ser vulgar, combinando sofisticação com poder. Magnifique, murmurou Madame Dubois quando Natália se olhou no espelho. Você está pronta para retomar seu lugar no mundo. Lá embaixo, Natália podia ouvir a movimentação da família se preparando para sair. Douglas havia chegado do trabalho e conversava animadamente com a mãe sobre as expectativas para a noite. Eles iam num restaurante exclusivo antes de se dirigirem ao baile. Natália está bem quieta lá em cima, comentou Douglas. Ela está lidando com a situação muito bem, respondeu Dona Marta. É uma moça sensata. Às 19 horas, a família Martins saiu da mansão em direção ao restaurante. Douglas subiu rapidamente ao quarto para se despedir da esposa. Natália estava sentada na poltrona, vestindo um roupão com os cabelos presos numa touca. Querida, você tem certeza de que está bem com isso? Perguntou Douglas, parecendo levemente desconfortável. Estou perfeitamente bem, respondeu Natália com um sorriso. Divirtam-se e não se preocupem comigo. Você é incrível, disse Douglas beijando sua testa. Quando nossa situação melhorar, prometo que vamos para lugares assim juntos. Após a saída da família, Natália terminou de se preparar. Às 19h30, uma limusine preta parou discretamente na entrada dos fundos da mansão. Dr. Fábio Monteiro, um homem elegante de 50 anos, desceu do veículo. Boa noite, Natália, cumprimentou o advogado. Está pronta para este momento? Mais do que pronta, respondeu ela, ajustando as joias de diamantes herdadas da família. Quais são as últimas informações? A imprensa foi convocada para as 21 horas. Todos os principais veículos de comunicação de Santa Catarina estarão presentes. O governador,
Os secretários de Estado e os principais empresários confirmaram presença, informou o Dr. Fábio enquanto a limusine se dirigia ao centro de Florianópolis. E quanto ao Grupo Fênix? Todos os contratos com a família Martins serão cancelados publicamente durante seu discurso. A decisão será justificada como realinhamento estratégico da empresa, explicou o advogado. Natália observou pela janela as ruas de Florianópolis passando. Em poucos minutos, chegaria ao Palácio do Silveira, onde o baile estava em pleno andamento. Douglas estaria lá, provavelmente encantado com Priscila ao lado. Dona Marta circularia tentando impressionar a elite catarinense e Renata se esforçaria para parecer importante. Doutor Fábio, há quanto tempo o Grupo Fênix vem sustentando financeiramente as aparências da família Martins? Perguntou Natália. 2 anos. Sem os contratos de consultoria superfaturados que aprovamos, eles estariam em falência completa. A mansão está hipotecada, os carros são financiados e as joias que Dona Marta usa são emprestadas de uma joalheria que tem contrato de fornecimento conosco, revelou o advogado. E eles não fazem ideia? Nenhuma. Para eles, são simplesmente contratos regulares de uma empresa bem-sucedida que reconheceu o valor dos serviços da Martins Consultoria. A limusine parou em frente ao Palácio do Silveira, um majestoso casarão do século XIX que havia sido restaurado especificamente para eventos de gala. Fotógrafos e jornalistas aguardavam a chegada dos convidados VIP. Música clássica ecoava do interior, e através das janelas iluminadas era possível ver silhuetas elegantes dançando. Lembre-se, disse Dr. Fábio antes de ela sair da limusine, você não é mais a Natália que eles conhecem. A partir deste momento, você é a senhora Oliveira Santos, presidenta do maior conglomerado empresarial de Santa Catarina. Natália respirou fundo. Durante 5 anos havia vivido uma vida simples, honesta, tentando encontrar autenticidade em meio à falsidade que o dinheiro frequentemente cria. Durante 8 meses de casamento, havia tentado construir algo genuíno com Douglas e sua família, mas havia aprendido uma lição valiosa. Algumas pessoas só respeitam o poder quando ele é revelado de forma incontestável. O motorista da limusine abriu a porta. Natália pisou na calçada do palácio e imediatamente os flashes dos fotógrafos explodiram. Sua chegada não estava na lista oficial, mas a elegância da limusine e sua aparência transformada fizeram com que todos assumissem que se tratava de uma personalidade importante. Quem é a senhora? Gritou um jornalista. Qual empresa representa? Perguntou o outro. Dr. Fábio, caminhando ao lado de Natália, sorriu. Em alguns minutos todos vocês saberão exatamente quem ela é. Natália subiu os degraus de mármore do palácio, sentindo o peso da transformação. Não apenas física, mas emocional e psicológica. A professora humilde havia sido deixada para trás. Em seu lugar, emergia a mulher que ela sempre teve o poder de ser. Na entrada do salão principal, um coordenador elegantemente vestido verificava a lista de convidados. Quando viu Natália se aproximar, hesitou. Boa noite. Poderia me informar seu nome para verificação? Natália Oliveira Santos, respondeu ela com voz firme e clara. O coordenador procurou na lista, franzindo a testa. Desculpe, mas não encontro seu nome aqui. Dr. Fábio se aproximou e entregou um cartão dourado. Esta é a presidenta do Grupo Fênix. Ela é a anfitriã deste evento. O coordenador empalideceu, olhando alternadamente para o cartão e para Natália. Perdão, senhora. Não estava informado. Se, por favor, seja muito bem-vinda. Natália adentrou o salão e sua presença foi notada imediatamente. Conversas cessaram. Cabeças se viraram. Murmurinhos se espalharam pelo ambiente. No centro do salão, próximo à pista de dança, ela avistou Douglas dançando elegantemente com Priscila. Dona Marta e Renata conversavam animadamente com um grupo de empresários próximo ao bar. Ninguém a havia reconhecido ainda. Aos olhos dos presentes, ela era apenas uma mulher impressionantemente elegante, cuja identidade permanecia misteriosa. Mas isso estava prestes a mudar. Um funcionário do evento se aproximou de Dr. Fábio e sussurrou algo em seu ouvido. O advogado acenou para Natália. Está na hora, disse ele. O palco está preparado. Natália caminhou em direção ao centro do salão,
onde um pequeno palco havia sido montado para os discursos oficiais. Cada passo era observado com curiosidade crescente. Quando finalmente parou diante do microfone, o salão inteiro havia se silenciado. "Boa noite", começou ela, sua voz ecoando claramente pelo sistema de som. "Meu nome é Natália Oliveira Santos." Douglas, que estava no meio da pista de dança, parou abruptamente. Seu rosto se transformou numa máscara de confusão absoluta. Priscila, ainda em seus braços, seguiu o olhar dele até o palco sem entender a razão de seu súbito desconforto. "Sou a neta de Antônio Oliveira Santos e presidente do conglomerado empresarial que tem a honra de patrocinar este magnífico evento", continuou Natália, observando as reações no salão. O nome Antônio Oliveira Santos ecoou pelo ambiente como um trovão. Todos em Santa Catarina conheciam o lendário magnata, embora poucos soubessem detalhes sobre sua família. Dona Marta havia deixado cair a taça de champanhe que segurava. Renata segurava-se no braço de um empresário para não cair, e Douglas permanecia paralisado no meio da pista de dança, incapaz de processar completamente o que estava ouvindo. A nora humilde, a professora desprezada, a mulher que eles haviam impedido de comparecer àquele evento, acabava de se revelar como a pessoa mais poderosa presente no salão. O silêncio que se seguiu à revelação de Natália foi quebrado pelo som de uma taça quebrando no chão de mármore. Dona Marta havia deixado cair o champanhe, e o líquido dourado se espalhava por seus sapatos italianos. Seu rosto, cuidadosamente maquiado para a ocasião, estava agora lívido de choque. "Como eu disse", continuou Natália no microfone, sua voz mantendo a serenidade que caracterizara sua personalidade durante todos aqueles meses de humilhação, "tenho a honra de recebê-los neste evento promovido pelas empresas do nosso conglomerado." O governador de Santa Catarina, que havia sido apresentado no início da noite como convidado de honra, aproximou-se do palco com expressão de surpresa e respeito. "Senhora Oliveira Santos, é uma honra conhecê-la pessoalmente. Seu avô foi um grande visionário para nosso estado." "O prazer é meu, governador", respondeu Natália com elegância, descendo do palco para cumprimentá-lo. "Espero continuar o legado dele, contribuindo para o desenvolvimento de Santa Catarina." Enquanto isso, Douglas permanecia petrificado no meio da pista de dança. Priscila, percebendo seu estado de choque, segurou seu braço. "Douglas, você conhece essa mulher? Por que está tão pálido?" É minha esposa", murmurou Douglas, sua voz quase inaudível. "Sua esposa?" Priscila recuou instintivamente, como se tivesse levado um tapa. "A professora? Aquela mulher simples que..." "Aquela mulher simples", interrompeu uma voz atrás deles. "É uma das pessoas mais ricas do Brasil." Era Dr. Fábio que se aproximara discretamente. "Permite-me apresentar. Douglas Martins, marido de nossa presidente. Acredito que vocês tenham muito a conversar." Priscila empalideceu, compreendendo instantaneamente as implicações. Durante meses havia tratado Natália com condescendência, sugerindo aulas de etiqueta e cursos de refinamento. Agora descobria que havia sido desrespeitosa com alguém cuja fortuna superava a de todas as famílias presentes no baile. Do outro lado do salão, Renata segurava-se numa pilastra de mármore para não desmaiar. "Mãe", sussurrou para Dona Marta, "você está ouvindo isso?" Dona Marta tentava recompor a dignidade, mas suas mãos tremiam visivelmente. "Deve haver algum engano", murmurou. "Natália é filha de professores, conhecemos a família dela." "Não há engano nenhum", disse uma voz masculina próxima a elas. Era o diretor do Banco do Estado de Santa Catarina, um dos maiores clientes do conglomerado Oliveira Santos. "Conheço a família há décadas. Antônio Oliveira Santos sempre foi muito reservado sobre sua vida pessoal, mas essa moça é realmente sua neta." "Mas então", Renata tentava processar a informação, "isso significa que..." "Significa que vocês passaram os últimos 8 meses humilhando uma das mulheres mais poderosas do país", completou o banqueiro com um olhar de desaprovação. Natália circulava pelo salão, sendo cumprimentada por empresários, políticos e personalidades que antes nem notavam sua presença. Cada aperto de mão, cada reverência respeitosa era observado pela família Martins com crescente horror. "Senhora Oliveira Santos",
disse o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, nós da Fiesc gostaríamos muito de agendar uma reunião sobre os novos investimentos industriais. Claro, respondeu Natália graciosamente. Minha secretária entrará em contato. Acredito que temos muito a discutir sobre o desenvolvimento sustentável do Estado. Douglas finalmente conseguiu se mover e se aproximou hesitantemente. Natália, podemos conversar? Natália voltou-se para o marido com a mesma expressão serena que mantinha há meses. Claro, Douglas, mas primeiro preciso fazer alguns anúncios importantes. Ela retornou ao pequeno palco e novamente o salão se silenciou. A transformação da mulher que eles conheciam era tão completa que muitos convidados ainda lutavam para conectar a figura elegante no palco com a Natália discreta que haviam ocasionalmente encontrado em eventos menores. Como nova fase de nossas operações, anunciou Natália, o Grupo Phoenix passará por uma reestruturação estratégica. Alguns contratos serão reavaliados para assegurar que estejamos trabalhando com parceiros que compartilhem nossos valores de integridade e respeito mútuo. Dr. Fábio subiu ao palco e entregou-lhe uma pasta de documentos. Gostaria de anunciar que os contratos de consultoria com a empresa Martins Consultoria Empresarial foram cancelados, efetivos imediatamente. O impacto dessa declaração foi devastador para a família Martins. Douglas sentiu as pernas fraquejarem, pois sabia que aqueles contratos representavam 80% da renda da empresa. Dona Marta precisou se apoiar numa cadeira e Renata cobriu o rosto com as mãos. Além disso, continuou Natália, como parte de nosso compromisso com a educação, anuncio a criação da Fundação Oliveira Santos para Desenvolvimento Educacional, que será sediada em Santa Catarina e destinará 50 milhões de reais anuais para projetos educacionais em comunidades carentes. A plateia irrompeu em aplausos. Políticos e empresários reconheciam uma oportunidade de se associar a um projeto grandioso, enquanto a família Martins assistia em estado de choque crescente. Quando Natália desceu do palco, foi cercada por pessoas querendo parabenizá-la pela iniciativa. Entre elas, aproximou-se uma repórter da principal emissora de televisão do estado. Senhora Oliveira Santos, posso fazer algumas perguntas sobre sua decisão de assumir publicamente a presidência do conglomerado? Claro, respondeu Natália. A senhora viveu no anonimato por anos. O que a motivou a se revelar justamente hoje? Natália olhou diretamente para a câmera, sabendo que milhares de catarinenses assistiriam àquela entrevista. Às vezes, precisamos nos afastar das armadilhas do poder para entender verdadeiramente o caráter das pessoas ao nosso redor. Durante 5 anos, vivi como uma pessoa comum. Casei-me acreditando ter encontrado uma família que me aceitaria por quem eu era, não pelo que possuía. E descobriu algo diferente? Descobri que algumas pessoas só demonstram respeito quando confrontadas com poder inquestionável. Também aprendi que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na autenticidade de nossos relacionamentos. A câmera capturou, ao fundo, Douglas tentando se aproximar de Natália, mas sendo sutilmente bloqueado por assessores de segurança que haviam chegado discretamente. Qual será seu primeiro projeto à frente da presidência? Continuarei dedicando-me à educação, minha verdadeira paixão. A Fundação criará escolas em comunidades onde as crianças precisam caminhar quilômetros para estudar, fornecerá bolsas para estudantes universitários carentes e desenvolverá programas de alfabetização de adultos, explicou Natália, sua voz carregada de sinceridade. Uma última pergunta, disse a repórter. Há rumores de que a senhora é casada com um empresário local. Isso afetará suas operações comerciais? Natália pausou por um momento, olhando diretamente para Douglas, que se encontrava a poucos metros de distância. O casamento é uma instituição baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. Quando esses elementos estão ausentes, mesmo as uniões que parecem sólidas podem revelar rachaduras profundas. A entrevista foi interrompida pela aproximação do prefeito de Florianópolis, ansioso para discutir parcerias municipais. Enquanto Natália conversava com autoridades, a família Martins se reuniu num canto do salão, tentando processar a dimensão do que havia acontecido.
Nós estamos arruinados, sussurrou Dona Marta, a máscara de altivez finalmente caindo. Sem os contratos com o Grupo Phoenix, não conseguiremos pagar nem as hipotecas da casa. Mãe, talvez se conversássemos com ela, começou Douglas. Conversar? Renata estava quase histérica. Após tudo o que fizemos, eu a tratei como se fosse uma empregada. Vocês a impediram de vir a esta festa. Priscila, que havia presenciado a conversa, afastou-se silenciosamente. Sua presença ao lado de Douglas durante a noite havia sido registrada por fotógrafos e ela compreendia que sua reputação social também estava comprometida. Douglas, disse Dr. Fábio, aproximando-se do grupo, a senhora Oliveira Santos gostaria de falar com você. Em particular. Douglas seguiu o advogado até uma sala reservada, anexa ao salão principal. Natália aguardava de pé próxima a uma janela, observando as luzes de Florianópolis cintilarem na distância. Oi, disse Douglas, sua voz carregada de embaraço e confusão. Oi, respondeu ela sem se virar. Natália, eu não sabia. Você precisa acreditar. Eu nunca soube quem você realmente era. Eu sei, Douglas. Ela finalmente se virou para encará-lo. E foi exatamente esse o ponto. Não entendo. Durante 5 anos vivi propositalmente longe da riqueza para encontrar relacionamentos autênticos. Quando nos conhecemos, acreditei ter conseguido isso. Você parecia diferente dos homens que conheci nos círculos empresariais. Mais genuíno, mais humano. Douglas tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão, pedindo distância. Mas descobri que você me aceitava apenas enquanto eu permanecesse no papel que sua família havia definido para mim. A esposa simples, a nora discreta, a mulher que deveria ficar em casa enquanto você comparecia a eventos importantes com sua ex-namorada. Natália, as coisas podem mudar. Agora que sei quem você é. Exato. Ela o interrompeu. Agora que sabe quem eu sou. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa que era ontem de manhã, quando sua mãe me disse que eu não era adequada para estar aqui. A mesma pessoa que era na semana passada, quando Renata sugeriu que eu precisava de aulas de etiqueta. A mesma pessoa que era há 1 mês, quando você permitiu que Priscila me corrigisse sobre a forma de me vestir. Douglas baixou a cabeça, compreendendo finalmente a magnitude de sua cegueira. O dinheiro não muda quem somos, continuou Natália. Apenas revela quem sempre fomos. E você, Douglas, revelou-se alguém que só me valoriza pelo que posso oferecer, não por quem realmente sou. Podemos tentar novamente. Posso mudar, minha família pode mudar. Pessoas não mudam por causa de dinheiro, Douglas. Elas simplesmente mostram suas verdadeiras cores quando confrontadas com poder. Natália caminhou em direção à porta. Os papéis do divórcio serão entregues amanhã de manhã. Você terá direito a uma quantia que garanta sua dignidade, mas os contratos de negócios permanecem cancelados. Natália, por favor. Boa sorte, Douglas. Espero sinceramente que você encontre a felicidade que eu não consegui lhe proporcionar. Ela deixou a sala, deixando Douglas sozinho com o peso de suas escolhas. Lá fora, o baile continuava, mas para a família Martins, a festa havia terminado antes mesmo de começar. A manhã seguinte ao baile, amanheceu cinzenta em Florianópolis. Natália acordou em sua suíte presidencial, no hotel mais luxuoso da cidade, um local que havia reservado antecipadamente para evitar retornar à mansão dos Martins. Pela primeira vez em 8 meses, sentiu-se verdadeiramente livre para ser quem realmente era. Dr. Fábio chegou às 8 horas, com uma pasta repleta de documentos e um tablet mostrando as repercussões midiáticas do evento anterior. Bom dia, Natália. A notícia está em todas as manchetes de Santa Catarina. Natália serviu café para ambos e sentou-se na poltrona próxima à janela que oferecia vista panorâmica da Bahia Sul. Como estão reagindo? A imprensa financeira está eufórica. Suas ações subiram 12% durante a madrugada nas bolsas internacionais. O governador já ligou 3 vezes solicitando reunião urgente e temos 15 pedidos de entrevista de veículos nacionais. E a família Martins? Doutor. Fábio hesitou antes de responder. Douglas tentou entrar em contato 17 vezes durante a madrugada. Dona Marta foi vista chegando ao banco pela manhã, provavelmente tentando renegociar empréstimos,
e Renata postou em suas redes sociais uma mensagem sobre mal-entendidos familiares. Natália balançou a cabeça sem demonstrar surpresa. Os papéis do divórcio serão entregues dentro de 2 horas por um cartório oficial. Incluiu uma proposta de acordo que garante a Douglas um apartamento em Florianópolis, um carro e uma quantia que permitirá recomeçar a vida com dignidade. Perfeito. E quanto à Fundação Oliveira Santos? Já temos 3 terrenos identificados para a construção das primeiras escolas. Um em São Bento do Sul, próximo à sua cidade natal, outro na Grande Florianópolis e o terceiro no interior do estado. Também selecionei 15 candidatos para bolsas universitárias integrais. Natália sorriu genuinamente pela primeira vez em meses. Isso sim é um bom investimento. O telefone do quarto tocou. Era a recepção informando que tinha visitas. Minutos depois, José e Ana Oliveira, seus pais, entraram na suíte carregando uma pequena mala e expressões de orgulho misturado com preocupação. Filha, disse José, abraçando Natália. Vimos tudo na televisão. Estamos muito orgulhosos de você. Ana segurou as mãos da filha, examinando seu rosto. Você está bem? Sei que essa decisão não foi fácil. Estou bem, mãe. Melhor do que estive em muito tempo, respondeu Natália, sentindo-se reconfortada pela presença dos pais. Sentaram. Temos muito a conversar. José, um homem de 60 anos com mãos calejadas de décadas ensinando em escolas públicas, observou a elegância da suíte. Seu avô ficaria orgulhoso. Você honrou o acordo que fez com ele. Pai, vocês sabem que nunca me importei com o dinheiro em si. O que me machucou foi descobrir que Douglas e a família dele só conseguiam me valorizar quando souberam do que eu possuía. Ana sentou-se ao lado da filha. Natália, durante estes 8 meses, seu pai e eu nos preocupamos. Sempre que você nos visitava, parecia estar carregando um peso. Vocês estavam certos em se preocupar. Eu estava tentando fazer algo dar certo que nunca teve chances reais de funcionar, admitiu Natália. Douglas não é uma pessoa má, mas ele e a família vivem num mundo de aparências onde o valor de uma pessoa é medido pela sua posição social. Dr. Fábio, que havia observado a conversa familiar em silêncio, consultou seu relógio. Natália, em 1 hora temos reunião com o Conselho Administrativo das Empresas. Será sua primeira reunião oficial como presidenta. Já imagino como será, disse Natália com um sorriso irônico. Meses atrás, alguns desses executivos me cumprimentavam educadamente em eventos sociais, tratando-me como a esposa do consultor. Hoje descobriram que eu assino seus cheques. Às 10 horas, Natália chegou ao edifício sede do Grupo Phoenix, um impressionante prédio de vidro e aço no centro empresarial de Florianópolis. Funcionários que nunca haviam prestado atenção nela, agora se curvavam respeitosamente. Secretárias que a tratavam com polidez distante, agora competiam para ser úteis. A sala de reuniões do último andar abrigava 15 executivos, todos homens de meia idade vestindo ternos caros e expressões cuidadosamente neutras. Dr. Fábio fez as apresentações formais, embora a maioria já conhecesse Natália das ocasiões sociais. Senhores, começou Natália, tomando seu lugar na cabeceira da mesa, imagino que a revelação de ontem tenha causado surpresa para muitos de vocês. Murmurinhos de concordância ecoaram pela sala. Durante 5 anos, mantive-me afastada da gestão direta para viver experiências que me preparassem melhor para este momento. Agora, assumo oficialmente a presidência com uma visão clara sobre os valores que guiarão nossas operações. Roberto Silva, diretor financeiro que havia trabalhado com seu avô por décadas, ergueu a mão. Senhora Presidenta, todos nós respeitamos sua decisão de viver anonimamente, mas alguns de nossos clientes estão preocupados com possíveis mudanças na política empresarial. Compreendo a preocupação, respondeu Natália. Por isso, quero ser transparente sobre nossas novas diretrizes. Primeiro, manteremos todos os contratos com empresas que demonstrem práticas éticas e responsabilidade social. Segundo, cancelaremos gradualmente parcerias com organizações que explorem funcionários ou desrespeitem questões ambientais. Terceiro, implementaremos um programa de investimento social que destinará 10% de nossos lucros anuais
para educação e desenvolvimento comunitário. Os executivos trocaram olhares. Carlos Mendonça, diretor de operações, manifestou-se. E quanto aos contratos que foram cancelados ontem? A Martins Consultoria, por exemplo? A Martins Consultoria foi um caso particular, explicou Natália com firmeza. Descobri que alguns de nossos contratos estavam sendo aprovados não pelo mérito técnico, mas por conveniências pessoais. Isso não se alinha com nossos padrões de excelência. Entendo, disse Carlos, claramente aliviado por não haver questões pessoais envolvendo sua própria área. A reunião prosseguiu por 2 horas, com Natália demonstrando conhecimento detalhado sobre todas as operações empresariais. Havia estudado cada relatório financeiro durante os anos de preparação e sua competência surpreendeu até mesmo executivos que questionavam secretamente sua capacidade. Ao meio-dia, doutor Fábio a informou que Douglas estava na recepção solicitando uma conversa. Quer que eu peça para ele aguardar? Não. Vou falar com ele agora e resolver isso definitivamente. Douglas aguardava na sala de visitas, visivelmente nervoso. Havia perdido peso da noite para o dia, e suas roupas pareciam estar folgadas em seu corpo. Quando Natália entrou, ele se levantou imediatamente. Natália, obrigado por me receber. Sente-se, Douglas. Ela permaneceu de pé, mantendo distância. Recebi os papéis do divórcio. Recebi, mas não assinei. Não posso aceitar isso facilmente. Douglas passou as mãos pelos cabelos. Você tem razão sobre tudo, sobre como minha família a tratou, sobre como eu permiti que isso acontecesse. Mas podemos tentar novamente. Douglas, você está aqui porque descobriu que sou rica, não porque reconheceu seus erros. Natália sentou-se finalmente, mas manteve postura formal. Se eu fosse realmente apenas uma professora sem recursos, você estaria tendo esta conversa comigo? Douglas abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente. A honestidade da pergunta o desarmara. Sua resposta já diz tudo, continuou Natália. Você é um homem decente, Douglas, mas está preso num mundo onde o valor das pessoas é medido pelo que elas possuem. Não consigo mais fazer parte disso. E se eu mudasse? Se me afastasse da minha família? Você não pode simplesmente se afastar de quem você é. Sua mãe e Renata são sua família, e você as ama. Eu entendo isso, mas elas nunca me aceitarão verdadeiramente, e você sempre ficará dividido entre nós. Douglas sabia que ela estava certa. Dona Marta havia passado a manhã inteira elaborando estratégias para reconquistar a nora. Não por afeto, mas por necessidade financeira. O que ofereci no acordo de divórcio é generoso, disse Natália. Você terá recursos para reconstruir sua vida e sua empresa de forma independente. É minha forma de honrar os momentos bons que tivemos. Não quero seu dinheiro, Natália. Quero minha esposa de volta. Sua esposa sempre foi esta pessoa que está diante de você agora. A diferença é que ontem você descobriu minha conta bancária. Natália se levantou. Assine os papéis, Douglas. Os dois merecemos a chance de encontrar relacionamentos baseados em verdade. Após a saída de Douglas, Natália retornou à sua mesa presidencial. Pela janela, podia ver Florianópolis se estendendo até o horizonte, uma cidade que agora sabia ser comandada, em grande parte, pelas decisões que ela tomaria. Dr. Fábio entrou com mais documentos. Os terrenos para as escolas foram aprovados pela prefeitura. As obras podem começar em 30 dias. Excelente. Natália pegou uma caneta dourada que havia sido de seu avô. E quero estabelecer um programa de bolsas específico para filhos de professores da rede pública. 100 bolsas integrais por ano. Perfeita escolha. Mais alguma coisa? Natália olhou pela janela novamente, pensando nos 8 meses de humilhação que havia suportado, nas lições aprendidas sobre caráter humano e nas oportunidades que agora se abriam para fazer a diferença real na vida das pessoas. Sim, disse ela finalmente, quero que seja divulgado que nossa empresa está contratando. Dê prioridade para pessoas competentes que tenham sido desvalorizadas por sua origem social. Às vezes, os melhores talentos estão escondidos nos lugares onde ninguém pensa em procurar. Era o início de uma nova fase, não apenas para Natália, mas para todos aqueles que, como ela,
haviam descoberto que a verdadeira força não vem daquilo que possuímos, mas daquilo que escolhemos fazer com o poder que temos. 3 semanas haviam se passado desde o baile que mudou tudo. Florianópolis fervilhava com comentários sobre a revelação de Natália Oliveira Santos, e as repercussões continuavam se espalhando pela alta sociedade catarinense como ondas após uma pedra atirada num lago. Natália estava em seu novo escritório, uma sala ampla no último andar do edifício do Grupo Phoenix, quando o Dr. Fábio entrou carregando jornais locais e nacionais. As manchetes continuam favoráveis, disse ele, estendendo as publicações. A Gazeta Mercantil destacou seus novos investimentos em educação, e a Folha de Santa Catarina publicou um editorial elogiando sua abordagem empresarial com responsabilidade social. Natália folheou os jornais distraída. Sua transformação havia sido completa, não apenas externa, mas internamente. A mulher que durante meses havia aceito humilhações em silêncio, agora comandava reuniões com executivos experientes, aprovava investimentos milionários e era cortejada por políticos de todo o estado. "E como estão as coisas com a família Martins?" perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Dr. Fábio consultou suas anotações. Douglas assinou os papéis de divórcio há 5 dias. Ele aceitou o acordo que você propôs e se mudou para o apartamento em Coração de Maria. Dona Marta teve que vender a mansão de Jurerê, não conseguiu renegociar as hipotecas, e Renata está enfrentando algumas dificuldades sociais. Dificuldades sociais? Depois do baile, as pessoas da alta sociedade descobriram como ela tratava você. Várias famílias importantes cancelaram convites para eventos. A boutique onde ela trabalha também perdeu alguns clientes que se sentiram desconfortáveis com a associação. Natália não sentiu satisfação com essas notícias. Apenas uma tristeza resignada. Não havia desejado destruir ninguém, apenas reivindicar o respeito que merecia. "Dr. Fábio, quero que seja feita uma proposta para Douglas", disse ela após um momento de reflexão. "Ofereça-lhe um contrato para prestar consultoria em sustentabilidade empresarial para nossas subsidiárias menores. Pelo mérito, não por caridade." O advogado ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Tem certeza, depois de tudo? Douglas pode ter sido fraco, mas não é incompetente, e eu não quero que ele ou a família dele passem necessidade por causa dos meus sentimentos feridos." Naquele momento, a secretária anunciou a chegada de Ana e José Oliveira. Os pais de Natália haviam se mudado temporariamente para Florianópolis para apoiar a filha durante a transição. "Filha", disse Ana, entrando com seu jeito carinhoso, "trouxe almoço caseiro. Você tem comido direito?" José carregava uma marmita e sorriu ao ver a preocupação da esposa. "Sua mãe acha que você vai morrer de fome cercada de restaurantes 5 estrelas. "Mãe, eu como bem", riu Natália, mas aceitou a marmita com gratidão. "Como foi a visita às obras das escolas?" "Impressionante", respondeu José, seus olhos brilhando de orgulho. "A estrutura de São Bento do Sul já está com as fundações prontas. E os jovens que receberam as bolsas universitárias, Natália, você deveria ver a gratidão nos olhos deles." Ana sentou-se próxima à filha. "Encontramos Douglas ontem no supermercado." Natália parou de comer, prestando atenção. "Ele parecia magro, triste", continuou Ana. "Perguntou como você estava." "E o que vocês responderam?" "A verdade", disse José, "que você está bem, construindo coisas importantes, mas que sente falta da vida simples que tinha antes." "Pai, filha, eu e sua mãe sabemos que você fez a escolha certa", interrompeu José suavemente. "Mas também sabemos que você amava aquele rapaz, apesar dos defeitos dele." Natália suspirou. "Eu amava a pessoa que pensei que ele fosse, mas descobri que Douglas só consegue me ver através dos olhos da família dele, e para eles eu sempre serei inadequada, a não ser que eu seja rica o suficiente para que isso não importe." O telefone tocou. Era a recepção informando sobre uma visita inesperada. Priscila Vasconcelos solicitava uma audiência. "Mande-a subir", decidiu Natália, curiosa sobre o que a ex-namorada de Douglas teria a dizer. 15 minutos depois,
Priscila entrou no escritório visivelmente desconfortável. A mulher que havia circulado pela mansão dos Martins com ar de superioridade agora demonstrava nervosismo e humildade. Natália, senhora Oliveira Santos, obrigada por me receber, começou Priscila, hesitando sobre como se dirigir a ela. Pode me chamar de Natália. Sente-se. Priscila acomodou-se na poltrona em frente à mesa, evitando olhar diretamente para Natália. Eu vim me desculpar pelo meu comportamento, pelas coisas que disse, pela forma como a tratei. Continue. Eu sempre me senti superior por causa da minha educação no exterior, dos meus contatos sociais. Quando Douglas se casou com você, pensei que ele estava desperdiçando suas oportunidades. Priscila parou, lutando para encontrar as palavras certas. Nunca imaginei que você fosse quem você é. E se eu não fosse quem sou? Perguntou Natália com calma. Se eu fosse realmente apenas uma professora sem recursos, isso justificaria o desprezo? Priscila baixou a cabeça. Não. E essa é a parte mais difícil de admitir. Eu fui preconceituosa e elitista. Julguei você pelo que pensava que você não tinha, em vez de ver quem você realmente era. Por que veio aqui, Priscila? Porque preciso que saiba que Douglas está sofrendo. Ele entendeu os erros dele, entendeu como foi cego e omisso, mas principalmente porque eu também entendi que fui parte do problema. Natália estudou o rosto de Priscila, procurando sinais de sinceridade ou manipulação. E o que pretende fazer com essa compreensão? Sair da vida de Douglas definitivamente, aceitar um emprego em São Paulo que foi oferecido pela minha família e pedir sua permissão para tentar reparar alguns danos que causei falando mal de você para pessoas do nosso círculo social. Minha permissão? Quero contar a verdade para as pessoas que influenciei contra você. Explicar que os preconceitos eram meus, que você sempre foi educada e digna e que eu estava errada. Natália ficou surpresa com a proposta. Por que faria isso? Porque é o certo a fazer, respondeu Priscila simplesmente. E porque talvez isso ajude Douglas a recuperar um pouco da dignidade que perdeu. Após a saída de Priscila, Natália permaneceu pensativa. Dr. Fábio retornou com relatórios sobre os projetos da fundação. As 3 escolas estarão prontas em 6 meses, informou ele. E temos uma lista de espera de 500 candidatos para as próximas 100 bolsas universitárias. Excelente! E o programa de alfabetização de adultos? Já temos 15 turmas funcionando em diferentes bairros. A procura está superando nossa capacidade. Natália sorriu, sentindo uma satisfação genuína que há muito não experimentava. Vamos expandir o programa. Contrate mais educadores. Natália, disse o doutor. Fábio hesitante. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Da revelação, do divórcio, de ter passado por tudo isso? Natália olhou pela janela panorâmica, observando Florianópolis se estender até o horizonte. Não me arrependo de ter me revelado. Era necessário. Mas me arrependo de não ter sido mais clara com Douglas desde o início sobre quem eu era e quais eram minhas expectativas. E se ele mudasse realmente? Se provasse que aprendeu? Doutor. Fábio, você está sugerindo algo? O advogado sorriu. Apenas observo que às vezes as pessoas precisam perder tudo para entender o que realmente importa. Naquela noite, Natália decidiu visitar uma das turmas de alfabetização que havia criado. O local era uma escola pública no bairro Monte Cristo, e ela chegou sem aviso prévio, vestida simplesmente para não chamar atenção. A professora da turma, uma jovem chamada Carla, que havia sido beneficiada por uma das bolsas universitárias, não a reconheceu inicialmente. Posso ajudar? Perguntou Carla, quando Natália entrou na sala, onde 15 adultos praticavam escrita. Sou Natália. Gostaria apenas de observar a aula se não incomodar. Carla a apresentou como uma visitante interessada no programa, e Natália sentou-se no fundo da sala. Durante 1 hora, observou homens e mulheres de 40, 50, 60 anos lutando para dominar letras e palavras, perseguindo sonhos adiados por décadas. Uma senhora chamada Rosana, de 55 anos, aproximou-se dela durante o intervalo. A senhora também quer aprender a ler? Na verdade, eu já sei ler,
respondeu Natália com um sorriso. Que bom! Então pode me ajudar com essa palavra aqui? Disse Rosana, mostrando seu caderno. Não consigo entender o que significa. A palavra era gratidão. Gratidão, explicou Natália pacientemente, é quando nos sentimos agradecidos por algo bom que aconteceu em nossas vidas. Ah, exclamou Rosana, então eu tenho muita gratidão por esse curso. Minha neta vai ficar tão orgulhosa quando eu conseguir ler as histórias para ela. Natália sentiu os olhos marejarem. Ali estava o verdadeiro significado de sua riqueza. Não nos números em contas bancárias, mas na possibilidade de transformar vidas através de oportunidades. Quando deixou a escola, encontrou uma mensagem de Douglas em seu telefone. Natália, recebi a oferta de trabalho através do Dr. Fábio. Obrigado pela generosidade, mas só aceitarei se for realmente por mérito. Não quero sua pena. Só quero a chance de provar que posso ser o homem que você merecia que eu fosse desde o início. Ela não respondeu imediatamente. Algumas feridas precisavam de tempo para cicatrizar e alguns pontes precisavam ser reconstruídas pedra por pedra. Mas, pela primeira vez em semanas, Natália foi dormir pensando que talvez, apenas talvez, as pessoas realmente pudessem aprender e mudar quando confrontadas com as consequências verdadeiras de suas escolhas. A questão era se ela estaria disposta a arriscar seu coração novamente para descobrir. 2 meses haviam se passado desde o baile que revelou a verdadeira identidade de Natália, e Florianópolis já havia se acostumado com sua presença como uma das principais lideranças empresariais do estado. Naquela manhã de maio, ela estava na obra da primeira escola da Fundação Oliveira Santos em São Bento do Sul, acompanhando os últimos detalhes da construção. A biblioteca estará pronta na próxima semana, informou o engenheiro responsável, um homem jovem e competente que havia sido contratado pelo mérito, não por indicações políticas. E o laboratório de informática está sendo equipado com computadores de última geração. Natália caminhou pelos corredores que em breve ecoariam com risadas de crianças. Cada sala havia sido projetada pensando no conforto e na funcionalidade, com iluminação natural abundante e espaços que estimulassem a criatividade. Senhora Presidenta, disse sua assistente, uma jovem eficiente chamada Roberta, que havia conhecido durante uma das turmas de alfabetização. O senhor Douglas Martins está aqui. Diz que tem o relatório mensal da consultoria em sustentabilidade. Natália parou de caminhar. Nas últimas 6 semanas, Douglas havia aceito o trabalho que ela oferecera e se dedicado a ele com uma seriedade que surpreendera até os executivos mais experientes. Seus relatórios sobre práticas ambientais nas empresas subsidiárias eram detalhados e mostravam real conhecimento técnico. Mande-o entrar, decidiu ela. Douglas apareceu momentos depois, carregando uma pasta de documentos e uma expressão mais madura do que ela lembrava. Havia perdido peso, mas de forma saudável, e sua postura demonstrava uma confiança diferente da arrogância que costumava exibir. Boa tarde, Natália, cumprimentou ele formalmente. Trouxe o relatório sobre as adequações ambientais da fábrica de Joinville. Como está indo o projeto? Melhor do que esperávamos, respondeu Douglas, abrindo a pasta. A empresa reduziu 25% do consumo de água e 15% das emissões de carbono. O investimento inicial será recuperado em 18 meses. Natália folheou o relatório, impressionada com o nível de detalhamento e as soluções propostas. Este trabalho está excelente, Douglas. Bem acima das nossas expectativas. Obrigado. Tenho tentado me dedicar completamente a isso. Ele hesitou antes de continuar. Na verdade, descobri que gosto realmente de trabalhar com sustentabilidade. É gratificante ver mudanças práticas que beneficiam o meio ambiente. E como está sua mãe? E Renata? Douglas suspirou. Minha mãe teve que se mudar para um apartamento menor no centro. Está trabalhando numa empresa de eventos, organizando casamentos e festas menores. Foi um ajuste difícil para ela. E Renata? Minha irmã foi morar com uma tia em Porto Alegre. Conseguiu emprego numa boutique por lá, longe dos olhares de julgamento daqui. Acho que foi melhor para ela. Natália percebeu a tristeza na voz de Douglas ao falar da família, mas também uma aceitação madura das consequências. Douglas,
Posso perguntar algo? Claro. Por que aceitou este trabalho? Seja honesto. Douglas pousou a pasta e olhou diretamente para ela. Primeiro, porque preciso trabalhar para viver, e você ofereceu uma oportunidade real. Segundo, porque queria provar para mim mesmo que posso ser competente independentemente do sobrenome que carrego. Ele parou, respirando fundo. E terceiro, porque espero que um dia você possa olhar para mim e ver alguém que aprendeu com seus erros. E o que você aprendeu exatamente? Aprendi que durante anos vivi numa bolha de privilégios que me cegou para o valor real das pessoas. Aprendi que permiti que minha família definisse o que eu deveria valorizar numa mulher. E aprendi que perdi a melhor pessoa que já entrou na minha vida porque estava preocupado demais com aparências. Natália ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Douglas, você sabe que não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Eu sei, e não estou pedindo para você esquecer. Só espero que, com o tempo, você possa perdoar. E talvez possamos pelo menos ser amigos. Naquele momento, Roberta interrompeu discretamente. Senhora Presidenta, a cerimônia de inauguração da escola começará em 1 hora. Os pais das crianças já estão chegando. Natália olhou para Douglas. Quer ficar para a cerimônia? Gostaria de ver o resultado prático do trabalho da nossa fundação? Douglas sorriu, um sorriso genuíno que ela não via há muito tempo. Eu adoraria. A cerimônia foi emocionante. Mais de 200 pessoas se reuniram para celebrar a inauguração da Escola Municipal Antônio Oliveira Santos. Crianças correram pelos pátios novos, pais choraram de gratidão e professores demonstraram orgulho das instalações modernas. Durante seu discurso, Natália falou sobre educação como ferramenta de transformação social. Ao final, uma menina de 8 anos chamada Júlia se aproximou do palco. Tia Natália, disse a criança no microfone, obrigada por nossa escola linda. Minha mãe disse que agora posso ser qualquer coisa que eu quiser quando crescer. Os aplausos foram ensurdecedores. Natália desceu do palco e abraçou a menina, sentindo que aquele momento justificava cada sacrifício que havia feito. Douglas observou tudo de longe, e quando a cerimônia terminou, aproximou-se dela. Foi lindo, disse ele com os olhos úmidos. Você está mudando vidas de verdade. Era isso que eu sempre quis fazer, respondeu Natália. Por isso estudei pedagogia. Por isso escolhi trabalhar com educação antes de conhecer você. Eu sei. E me arrependo de nunca ter valorizado isso adequadamente. Eles caminharam juntos até os carros estacionados do lado de fora da escola. O ar estava fresco e o sol da tarde pintava o céu de tons dourados. Natália, disse Douglas hesitante, sei que ainda é cedo para perguntar isso, mas você acha que algum dia poderíamos tentar novamente? Não como éramos antes, mas como duas pessoas que aprenderam com os erros? Natália parou de caminhar e o encarou. Douglas, você mudou mesmo ou está apenas tentando reconquistar uma mulher rica? Eu mereço essa pergunta, admitiu ele. Mas posso provar que mudei. Se você me der tempo, posso mostrar que aprendi a valorizar quem você realmente é, não o que você possui. E sua família? Dona Marta e Renata aceitariam um recomeço? Douglas suspirou profundamente. Minha mãe está passando por um processo de reflexão. Perder tudo a fez repensar muitas coisas. Ela me disse outro dia que se arrependia de ter tratado você mal. Quanto a Renata, bem, ela vai precisar de mais tempo. E se eu decidir te dar uma segunda chance e sua família voltar a me tratar como antes? Isso não vai acontecer porque eu não vou permitir, respondeu Douglas com firmeza que Natália nunca havia ouvido antes. Aprendi que meu papel é proteger minha esposa, não agradar minha família. E se elas não conseguirem respeitar você, então elas não terão lugar na nossa vida. Natália ficou surpresa com a determinação na voz dele. Douglas, mesmo que eu considerasse essa possibilidade, seria um recomeço lento, muito lento. Como amigos primeiro. Os olhos de Douglas se iluminaram com esperança. Eu aceito qualquer chance que você me der. Então, que tal começar assim? Você continua com seu trabalho na consultoria, nos encontramos para conversar uma vez por semana e vemos se conseguimos construir uma amizade real, sem pressão, sem expectativas, além de respeito mútuo. Perfeito, disse Douglas estendendo a mão. Amigos?
Natália apertou a mão dele. Amigos. Nos dias que se seguiram, Natália descobriu-se pensando em Douglas com frequência. As conversas semanais deles haviam se tornado algo que ela aguardava, e ela notava que ele realmente parecia diferente. Mais humilde, mais consciente, mais genuinamente interessado nela como pessoa. Uma tarde, Dr. Fábio entrou em seu escritório com um sorriso misterioso. Natália, tenho uma notícia interessante. Qual? Douglas recusou uma oferta de emprego de uma empresa concorrente. Ofereceram-lhe o dobro do salário que ele recebe aqui, mas ele disse que prefere continuar trabalhando para a fundação. Sério? E mais, ele tem usado parte do próprio salário para financiar aulas de reforço escolar para filhos de funcionários da empresa. Não pediu reembolso, não pediu publicidade, só fez. Natália ficou em silêncio processando essa informação. Parece que ele realmente está tentando ser uma pessoa melhor, observou o Dr. Fábio. Naquela noite, Natália ligou para Douglas. Oi, disse ela quando ele atendeu. Oi, Natália, tudo bem? Soube sobre a oferta de emprego que você recusou. Douglas hesitou. Dr. Fábio te contou? Contou, e sobre as aulas de reforço também. Ah, Douglas parecia constrangido. Não fiz isso para impressionar você. Fiz porque... Bem, porque era a coisa certa a fazer. Eu sei, disse Natália suavemente. E é exatamente por isso que me impressionou. Natália, isso significa que... Significa que talvez você realmente tenha mudado. E talvez eu esteja pronta para acelerar um pouco esse processo de amizade. Do outro lado da linha, ela ouviu Douglas respirar aliviado. Que tal jantarmos juntos amanhã? Propôs ela. Como amigos que estão aprendendo a se conhecer novamente. Eu adoraria, respondeu Douglas, e Natália podia ouvir o sorriso em sua voz. Depois de desligar, ela ficou na varanda de seu apartamento, observando as luzes de Florianópolis. Talvez algumas pessoas realmente pudessem mudar. Talvez o amor, quando baseado em valores verdadeiros, pudesse sobreviver até mesmo às traições mais profundas. Só o tempo diria. 4 meses haviam se passado desde que Natália e Douglas começaram seu processo de reaproximação como amigos. Os jantares semanais haviam se tornado encontros mais frequentes, e Natália descobria-se genuinamente desfrutando da companhia do homem que Douglas estava se tornando. Naquela manhã de setembro, ela estava em uma reunião com a diretoria do Grupo Phoenix quando recebeu uma ligação urgente. Era do Hospital Regional de São Bento do Sul. Senhora Oliveira Santos, sou a enfermeira-chefe do hospital. Seus pais sofreram um acidente de carro. Estão estáveis, mas precisam de cirurgia urgente. O mundo de Natália parou. Como estão? Seu pai tem uma fratura complexa na perna direita e sua mãe sofreu traumatismo craniano. Os dois estão conscientes, mas precisam de procedimentos especializados. Natália encerrou a reunião imediatamente e partiu para São Bento do Sul. Durante a viagem de 2 horas, ligou para Douglas. Douglas, meus pais sofreram um acidente. Estou indo para o hospital. Meu Deus, Natália, como estão? Não sei bem ainda, estou desesperada. Onde você está? Vou encontrar você. Douglas, você não precisa... Natália, por favor, deixe-me estar ao seu lado neste momento. Quando Natália chegou ao hospital, encontrou Douglas já aguardando na recepção. Ele havia dirigido como um louco para chegar antes dela, e sua presença ali, sem que ela pedisse, tocou-a profundamente. Como eles estão? Perguntou Douglas, abraçando-a quando ela se aproximou. Ainda não sei. O médico quer falar comigo. O Dr. Henrique Alves, cirurgião ortopedista, explicou a situação. José precisava de uma cirurgia complexa com implante de placas metálicas, enquanto Ana requereria um procedimento neurocirúrgico delicado para drenar um hematoma cerebral. Os 2 procedimentos são de alto risco? Perguntou Natália, tentando manter a calma. Seu pai tem 80% de chance de recuperação total. Sua mãe, o caso dela é mais delicado. 50% de chance de recuperação completa. 30% de sequelas leves. 20% de complicações mais sérias. Natália sentiu as pernas fraquejarem. Douglas segurou seu braço firmemente. Doutor, existe algum outro local com melhores recursos?
Posso transferi-los para São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar, disse Natália. Senhora Oliveira Santos, o Dr. Marcos Ribeiro, que operará sua mãe, é um dos melhores neurocirurgiões do país. Ele veio de São Paulo especificamente para este caso, quando soube que eram seus pais. Quanto aos equipamentos, posso garantir que temos o que há de mais moderno. Douglas observou Natália durante as horas seguintes. Ela tentava manter a compostura, mas ele percebia seu desespero. Quando ela saiu para tomar ar fresco, ele a seguiu até o jardim do hospital. Eles vão ficar bem, disse ele, sentando-se ao lado dela no banco. Você não pode garantir isso, respondeu Natália, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Você tem razão, não posso. Mas posso garantir que não vou sair do seu lado até que tudo se resolva. Douglas, por que você está fazendo isso? Nem voltamos ainda, somos apenas amigos. Douglas a olhou com uma ternura que ela não via há muito tempo. Porque quando alguém que você ama está sofrendo, você não para classificar o relacionamento. Você simplesmente fica ao lado dela. Você disse que me ama. Eu disse que amo alguém que está sofrendo. E sim, Natália, eu te amo. Sempre amei, mesmo quando não sabia demonstrar direito. As cirurgias duraram 6 horas. Douglas permaneceu ao lado de Natália durante todo o tempo, trazendo café, conversando sobre assuntos aleatórios para distraí-la e simplesmente oferecendo sua presença quando ela não queria falar. Quando o doutor Henrique saiu da sala de cirurgia com notícias sobre José, Douglas segurou a mão de Natália. A cirurgia foi um sucesso, anunciou o médico. Seu pai terá recuperação total em cerca de 3 meses. 1 hora depois, o Dr. Ribeiro trouxe notícias sobre Ana. A cirurgia correu melhor do que esperávamos. Conseguimos drenar todo o hematoma sem intercorrências. Ela precisa de cuidados intensivos pelos próximos dias, mas o prognóstico é excelente. Natália desabou em lágrimas de alívio e Douglas a abraçou firmemente. Nos dias que se seguiram, enquanto José e Ana se recuperavam, Douglas demonstrou um cuidado e uma presença que surpreenderam a própria Natália. Ele organizou turnos de enfermagem particular, providenciou refeições caseiras para quando eles recebessem alta e até mesmo pintou o apartamento onde os pais de Natália ficariam durante a recuperação. Douglas, disse José durante uma das visitas, quero falar com você. Os 2 homens estavam sozinhos no quarto, pois Natália havia saído para falar com os médicos. Senhor José, obrigado por cuidar da minha filha nestes dias. Não precisa agradecer. Fiz o que qualquer pessoa faria. José estudou Douglas cuidadosamente. Não, rapaz, qualquer pessoa não faria. Minha filha estava divorciada de você. Vocês são apenas amigos e você largou tudo para ficar aqui. Douglas não sabia o que responder. Você mudou, continuou José. Vejo isso no jeito como olha para ela, como a trata, como age sem esperar nada em troca. Senhor José, eu cometi erros graves no passado. Cometeu, sim, e minha filha sofreu por causa disso. Mas todos merecemos uma segunda chance, quando realmente aprendemos com nossos erros. José estendeu a mão. Você tem minha bênção para tentar reconquistar minha filha, mas se machucá-la novamente, vai ter que lidar comigo. Douglas apertou a mão do homem, que considerava um segundo pai. Prometo que isso não vai acontecer. Naquela noite, no hotel onde estavam hospedados, Natália e Douglas conversaram no restaurante. Obrigada por tudo que você fez, disse ela. Especialmente por ficar aqui quando nem precisava. Natália, preciso te dizer algo. O quê? Douglas respirou fundo. Nestes últimos meses, redescobri quem você realmente é. Não a presidenta do Grupo Phoenix, não a mulher rica, mas a Natália que se preocupa com cada funcionário das empresas, que chora ao ver uma criança aprendendo a ler, que trabalha 16 horas por dia para construir escolas. Natália o ouviu em silêncio. Eu me apaixonei por essa mulher novamente. Na verdade, acho que sempre amei essa mulher, mas estava cego demais para enxergá-la completamente. Douglas, deixe-me terminar. Sei que magoei você profundamente. Sei que permiti que minha família a humilhasse. Sei que falhei como marido e como homem. Mas aprendi. Mudei. E se você me der uma chance real, não como amigos em processo de reaproximação, mas como um homem que quer reconquistar a mulher que ama,
Prometo que nunca mais vou decepcionar você. Natália ficou em silêncio por longo tempo, observando o rosto sincero de Douglas. Você realmente mudou, disse ela finalmente. Nestes últimos dias, vi um homem que não conhecia. Alguém que age por amor, não por interesse. Então você acredita em mim? Acredito que você mudou. Mas ainda tenho medo, Douglas. Medo de sofrer novamente, medo de que sua família volte a me humilhar, medo de que tudo isso seja temporário. Douglas se levantou e ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos. Natália Oliveira Santos, você quer se casar comigo? Douglas, nós já somos casados no papel. Não, quero dizer realmente casar. Uma cerimônia nova, votos novos, começando do zero como as pessoas que somos hoje. Eu como o homem que aprendi a ser, você como a mulher incrível que sempre foi. Lágrimas escorreram pelo rosto de Natália. E se sua família não aprovar? Então eles não estarão na nossa vida. Minha família agora são os seus pais, que me aceitaram mesmo após tudo o que fiz. Minha família é você. Douglas, case comigo de novo, Natália. Mas desta vez será um casamento entre iguais, entre duas pessoas que se escolheram livre e conscientemente. Natália olhou nos olhos de Douglas e viu algo que nunca tinha visto antes. Amor maduro, verdadeiro, desinteressado. Sim, sussurrou ela. Sim, quero me casar com você novamente. Douglas se levantou e a beijou. Um beijo que selou não apenas um novo compromisso, mas a transformação de duas pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro só floresce quando baseado em respeito, compreensão e aceitação genuína. Do quarto do hospital, José e Ana observaram a cena pela janela e sorriram, sabendo que sua filha havia finalmente encontrado não apenas o amor, mas um companheiro à altura de quem ela sempre foi. 6 meses haviam se passado desde o pedido de casamento de Douglas no Hospital de São Bento do Sul. Naquela manhã ensolarada de março, Florianópolis despertava para o que seria considerado o evento social mais significativo do ano. O segundo casamento de Natália Oliveira Santos e Douglas Martins. Diferentemente da primeira cerimônia, realizada em clima de tensão familiar, este casamento seria uma celebração autêntica do amor que havia amadurecido através das adversidades. A cerimônia aconteceria na primeira escola, construída pela Fundação Oliveira Santos, simbolizando os valores que uniriam o casal dali em diante. Natália estava no quarto que havia sido improvisado como camarim, cercada por Ana, que já se recuperara completamente do acidente, e por Carla, a professora de alfabetização que se tornara uma das suas melhores amigas. Filha, você está radiante, disse Ana, ajustando o véu delicado que complementava o vestido simples, mas elegante que Natália havia escolhido. Bem diferente daquela primeira cerimônia. Desta vez é real, mãe, respondeu Natália, observando seu reflexo no espelho. Da primeira vez eu estava tentando ser quem não era. Hoje sou exatamente quem sempre fui. Carla, emocionada, segurava um buquê de flores simples colhidas no jardim da escola. Natália, quando eu era analfabeta, sonhava que um dia poderia ser madrinha de casamento de alguém importante. Obrigada por realizar esse sonho. Carla, você que é importante. Você transformou a vida de centenas de adultos através da educação. Lá fora, no pátio da escola que havia sido decorado com simplicidade e bom gosto, 200 convidados aguardavam a cerimônia. Eram pessoas que realmente importavam. Funcionários das empresas, beneficiários da fundação, professores das escolas construídas, amigos verdadeiros e autoridades que respeitavam genuinamente o trabalho de Natália. Douglas estava próximo ao altar improvisado sob uma árvore florida, acompanhado por José como padrinho. O relacionamento entre os dois homens havia se fortalecido nos últimos meses, com José assumindo o papel de figura paterna que Douglas nunca teve adequadamente. Nervoso? Perguntou José, ajustando a gravata do genro. Um pouco, admitiu Douglas, mas é um nervosismo bom. Sei que desta vez é para sempre. Tenho certeza disso também, filho. Entre os convidados, uma presença chamava a atenção. Dona Marta havia comparecido, sentada discretamente nas últimas fileiras. Nos últimos meses, a matriarca dos Martins havia passado por uma transformação profunda.
A perda da fortuna e do status social a forçara a reavaliar seus valores e prioridades. Após meses trabalhando numa empresa de eventos, organizando casamentos para outras famílias, Dona Marta aprendera a valorizar a autenticidade sobre as aparências. Uma semana antes, havia procurado Natália para uma conversa que ambas sabiam ser necessária. Natália, havia dito Dona Marta, suas mãos tremendo levemente, sei que não tenho direito de pedir perdão após tudo o que fiz, mas preciso que saiba que me arrependo profundamente de ter tratado você com desprezo. Dona Marta, deixe-me terminar. Durante meses, tratei você como se fosse inadequada para minha família. Na verdade, nós é que éramos inadequados para você. Você sempre foi digna, educada, trabalhadora e bondosa. Eu estava cega pela minha arrogância. Natália havia ouvido em silêncio, vendo uma mulher genuinamente transformada pela adversidade. Não espero que me perdoe imediatamente, continuara Dona Marta, mas espero que me permita tentar ser a sogra que você sempre mereceu ter. Agora, observando Dona Marta entre os convidados, Natália sentia uma mistura de perdão e esperança. As pessoas realmente podiam mudar quando confrontadas com as consequências de suas ações. Renata não havia comparecido. Estava em Porto Alegre, ainda lutando para reconstruir sua vida e identidade longe dos olhares julgadores de Florianópolis. Mas havia enviado uma carta pedindo desculpas e desejando felicidades ao casal, um primeiro passo em direção à reconciliação familiar. A música de casamento começou e Natália apareceu na entrada do pátio, caminhando lentamente ao lado do pai. José, recuperado completamente da cirurgia, irradiava orgulho enquanto conduzia a filha até o altar. Quando Douglas viu Natália se aproximar, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estava linda, mas não era sua beleza física que o emocionava. Era a certeza de que aquela mulher havia escolhido amá-lo novamente, apesar de todos os seus defeitos e erros. O padre que celebraria a cerimônia era o mesmo que havia trabalhado em várias das escolas da fundação, um homem simples que conhecia o caráter verdadeiro de ambos. Estamos aqui hoje, começou o padre, para celebrar não apenas a união de duas pessoas, mas a vitória do amor verdadeiro sobre as adversidades. Natália e Douglas nos ensinaram que alguns relacionamentos precisam ser quebrados para serem reconstruídos sobre bases mais sólidas. Durante os votos, Douglas falou primeiro. Natália, da primeira vez que nos casamos, eu prometi amá-la na riqueza e na pobreza, mas não sabia verdadeiramente o que isso significava. Hoje prometo amá-la por quem você é, uma mulher compassiva que usa seu poder para elevar outros, uma educadora que acredita no potencial de cada pessoa, uma companheira que me ensinou que o verdadeiro valor está no caráter, não nas posses. Natália respondeu: Douglas, você me ensinou que as pessoas podem mudar quando estão dispostas a enfrentar suas falhas com honestidade. Prometo continuar sendo sua parceira na construção de um amor baseado em respeito mútuo, valores compartilhados e compromisso com nossa comunidade. Quando foram declarados marido e mulher novamente, os aplausos foram calorosos e sinceros. Mas o momento mais emocionante veio quando uma surpresa havia sido preparada. 50 crianças das escolas da Fundação, uniformizadas e organizadas pela professora Carla, cantaram uma canção especial que haviam composto sobre educação e sonhos. A pequena Júlia, que havia abraçado Natália na inauguração da primeira escola, entregou ao casal um desenho mostrando uma família feliz, cercada por escolas e livros. Durante a festa que se seguiu, realizada no refeitório da escola, a simplicidade e alegria contrastavam drasticamente com a pompa vazia do baile onde tudo havia começado. Dr. Fábio aproximou-se do casal durante a celebração. Natália, tenho alguns números para compartilhar com vocês. Quais números? Perguntou ela, curiosa. Em 18 meses, a Fundação Oliveira Santos construiu 5 escolas, alfabetizou 1.200 adultos, ofereceu 500 bolsas universitárias e criou 2.000 empregos diretos e indiretos. O advogado sorriu. Seu avô ficaria extremamente orgulhoso. E o que mais importa, acrescentou Douglas, é que cada vida transformada por esses projetos representa uma família inteira com novas oportunidades. Ana e José se aproximaram do casal, carregando um presente especial. Filha, disse Ana,
Seu pai e eu temos um anúncio a fazer. Decidimos usar parte dos recursos que vocês nos ofereceram para abrir um centro comunitário em São Bento do Sul, anunciou José. Será voltado para idosos que queiram aprender a ler e escrever, e também para ensinar ofícios tradicionais para jovens. Chamará Centro Educacional José e Ana Oliveira, completou Ana. Nossa forma de contribuir para o legado da família. Natália abraçou os pais, emocionada com a decisão deles de também usarem recursos para beneficiar a comunidade. À noite, quando a festa terminou e os convidados se despediram, Natália e Douglas caminharam sozinhos pelo pátio da escola, iluminado por luzes suaves. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Douglas, segurando a mão da esposa. Me arrependo de ter demorado tanto para revelar quem eu realmente era. Se tivesse sido honesta desde o início, talvez tivéssemos evitado muito sofrimento. Mas talvez esse sofrimento fosse necessário para chegarmos até aqui, reflexionou Douglas. Eu precisava perder tudo para entender o que realmente importava. E eu precisava defender minha dignidade para entender meu próprio valor. Eles pararam diante da placa de bronze afixada na entrada da escola. Escola Municipal Antônio Oliveira Santos, onde cada criança é uma promessa de futuro melhor. Qual será nosso próximo projeto? Perguntou Douglas. Na verdade, temos 2 anúncios importantes a fazer, disse Natália, sorrindo misteriosamente. 2. Primeiro, decidimos expandir a fundação para outros estados. Vamos construir escolas no Nordeste, na Amazônia, em todas as regiões onde a educação pode transformar realidades. E o segundo anúncio? Natália pegou a mão de Douglas e a colocou sobre seu ventre ainda sem sinais visíveis. Vamos precisar de um berçário na nossa casa. Estou grávida. Douglas ficou paralisado por um momento, processando a informação antes de erguer Natália nos braços e girá-la no ar, ambos rindo de felicidade pura. Um filho nosso, murmurou ele emocionado. Um filho que crescerá numa família baseada no amor verdadeiro e que aprenderá desde cedo que nossa riqueza existe para servir aos outros, não para nos servir. 6 meses depois, nasceu Sofia Oliveira Martins, uma menina de olhos espertos que seria criada visitando escolas da fundação, brincando com crianças de todas as classes sociais e aprendendo que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas pelo bem que faz no mundo. Douglas tornou-se diretor de sustentabilidade do Grupo Phoenix, desenvolvendo projetos ambientais que se tornaram referência nacional. Dona Marta mudou-se para um apartamento próximo ao casal, onde se tornou a avó dedicada que nunca havia tido a chance de ser, cuidando de Sofia com o amor que não soube demonstrar quando Douglas era criança. Renata retornou a Florianópolis 2 anos depois, transformada pela experiência de reconstruir a vida por mérito próprio. Tornou-se coordenadora de marketing da fundação, usando suas habilidades para divulgar os projetos educacionais e conquistar novos patrocinadores. Priscila casou-se em São Paulo com um empresário que a valorizava por suas qualidades reais e ocasionalmente enviava cartões parabenizando o casal pelos sucessos da fundação. José e Ana tornaram-se figuras respeitadas em São Bento do Sul, onde o centro comunitário que criaram transformou-se em referência para outras cidades. José, aos 70 anos, aprendeu a usar computador para documentar os progressos dos alunos idosos, enquanto Ana ensinou receitas tradicionais para jovens que descobriam talentos culinários. A Fundação Oliveira Santos expandiu-se para 12 estados brasileiros, construindo 73 escolas, oferecendo 5.000 bolsas universitárias anuais e criando um programa de microcrédito que permitiu a 300 famílias abrirem pequenos negócios. Em uma tarde de dezembro, 5 anos após o segundo casamento, Natália estava em seu escritório quando Douglas entrou carregando Sofia, então com 4 anos, que brincava com um tablet educacional. Papai, mamãe, olhem, disse Sofia, mostrando um desenho que havia feito no tablet. Era uma escola colorida cercada por crianças felizes. Quando eu crescer, vou construir escolas na Lua para crianças astronautas. Natália e Douglas riram, mas também se emocionaram. Sofia havia herdado não apenas a fortuna da família, mas principalmente os valores de compaixão e responsabilidade social.
Sofia, disse Natália, pegando a filha no colo, você pode construir escolas onde quiser. Mas lembre-se sempre, nossa riqueza só tem valor quando usada para fazer outras pessoas felizes. Como você fez com a vovó Marta? Perguntou Sofia com a sabedoria surpreendente das crianças. Exato. Quando perdoamos e damos segundas chances, criamos oportunidades para todos crescerem. Naquela noite, enquanto colocavam Sofia para dormir, Natália e Douglas conversaram sobre o futuro. Às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse me revelado naquele baile, disse Natália. Provavelmente ainda estaríamos presos num casamento superficial, e você nunca teria descoberto seu verdadeiro potencial, respondeu Douglas. E você nunca teria descoberto quem realmente era, por baixo das expectativas da sua família. Sabe o que mais me impressiona? Disse Douglas, observando Sofia dormir. É que nossa história mudou não apenas nossas vidas, mas as vidas de milhares de pessoas. Cada escola construída, cada adulto alfabetizado, cada jovem que recebeu uma bolsa de estudos, todos eles existem porque você teve coragem de reivindicar seu lugar no mundo. Não, Douglas. Eles existem porque nós aprendemos que o verdadeiro poder está em usar nossas capacidades para elevar outros, não para dominar. Do lado de fora, Florianópolis brilhava sob as estrelas, uma cidade que havia testemunhado a transformação de uma professora humilde em uma das mulheres mais influentes do país, e de um empresário superficial em um homem de caráter sólido. A história que começara com humilhação e terminou com redenção provara que algumas pessoas valem a segunda chance, alguns amores podem sobreviver às maiores tempestades, e algumas fortunas existem não para separar classes sociais, mas para uni-las através da educação e oportunidades. Natália Oliveira Santos havia descoberto que sua verdadeira riqueza nunca esteve nos bilhões herdados, mas na capacidade de transformar dor em propósito, humilhação em força e recursos em esperança para milhares de famílias, e que o amor verdadeiro, quando baseado em respeito mútuo e valores compartilhados, pode florescer mesmo depois de quase se perder para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Natália e Douglas tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta história nos ensina que todos merecemos uma segunda chance quando genuinamente aprendemos com nossos erros, e que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter, não em suas posses. Se esta história inspirou você de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais narrativas emocionantes todos os dias. Deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo essas histórias e conte-nos nos comentários de que cidade você está ouvindo. Queremos saber até onde chegam essas lições de amor, perdão e transformação. Temos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre segundas chances e superação que você vai adorar. Até nossa próxima jornada emocional.